Olá, queridos amigos, ouvintes, companheiros da Rádio Fraternal. Estamos aqui para mais um programa Palestra na Fraternal, recebendo com muita alegria Estela Mares, dos Reis Pedroso, uma grande servidora da doutrina espírita há 25 anos. A Estela é psicóloga, palestrante, expositora na Escola de Aprendizes do Evangelho do Grupo Espírita Joana de Ângeles, é uma grande trabalhadora da Palavra do Cristo. E um de seus trabalhos na seara espírita é no projeto Mãe Maria, que é um trabalho de assistência a gestantes carentes, o qual ela foi uma das fundadoras. O tema da palestra será Deus. E nós imaginamos que será uma palestra muito gostosa, muito boa, de muita luz. Esse tema é muito importante, alegre e nos traz muita paz. Que tenhamos todos uma ótima palestra, Estela. Amém. A palavra é sua. Obrigada. Bom, primeiramente, peço a Jesus que esteja nesse momento entre nós, unindo todos os nossos corações, que estamos aqui para fazer esse trabalho, de todos vocês que estão conosco, nos assistindo ou nos ouvindo. Que Ele possa nos envolver em sua luz, em seu amor e nos intuir. E agora eu queria agradecer esse carinhoso convite que me foi feito pelos administradores e criadores dessa rádio, da Rádio Fraternal. E quando eu recebi esse convite e perguntei qual deveria ser o tema da palestra, aí me disseram, você escolhe. E como é difícil às vezes a gente escolher, né? Mas aí eu fiquei pensativa, o que será que eu devo falar? E perguntando para Deus, para Jesus, né, sobre isso, para me intuir. E de pronto me veio em mente o quanto o nosso mundo está carente de Deus. Nós estamos vivendo um momento único na história. Quem diria que nós íamos fazer parte de um momento como esse? Que até então nós só tínhamos assistido em alguns vídeos, lido isso nos livros de história, uma pandemia. E neste momento, nós estamos mais carentes, sentindo mais medo, atravessando momentos de muita angústia, diante, né, de uma situação nova, inesperada, ameaçadora e sem prazo para terminar. E isso é o que mais angustia. Para aqueles que creem em Deus, que têm Deus no seu coração, atravessam esses momentos com esperança, se sentindo amparado. E isso é uma força incrível que nós ganhamos, que nos ajuda a atravessar qualquer caminho e qualquer tempestade. Mas eu vejo e ouço aqueles que não acreditam em Deus. E para esses parece que a vida se torna ainda mais difícil. Os momentos de dúvida parece que são ainda mais escuros. E muitas pessoas estão desalentadas e até mesmo adoecendo. Haja visto a quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade e tantos outros transtornos psicológicos, né? Falo destes porque é o que eu estou mais próxima, dada a minha formação. Mas tantos outros físicos também, e muitos deles psicossomáticos. Então pensei, por que não levar nesse momento a imagem de Deus, como nós espíritas entendemos Deus? Porque diante dessas pessoas que duvidam da existência de Deus ou até afirmam que ele não existe, eu percebo algumas justificativas, como por exemplo, como eu posso acreditar em alguém que eu não vejo, né? Ou então, mas se Deus existisse, não teria tanta injustiça neste mundo. E até mesmo aquelas pessoas que pensam num Deus punitivo, dado a instrução que tivemos das primeiras religiões, que mostravam, né, um Deus que castigava,
né, um Deus rígido, um Deus poderoso sentado num trono inatingível, num lugar muito distante, talvez ali com o seu cajado ou com o seu dedo em riste, pontuando o certo e o errado e mandando para o céu ou para o inferno. Durante muito tempo foi essa visão que nós tivemos de Deus. Então, o Espiritismo, ele vem mostrar para a gente um outro Deus. E aí eu me corrijo, né? Porque quem veio nos mostrar este Deus como ele realmente foi Jesus Cristo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então tudo que nós vamos falar aqui, inclusive baseados e pontuando o que os Espíritos nos trouxeram, nada é diferente do que Jesus Cristo nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. Então, vamos tentar redimir essas dúvidas, né? Explicar para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, ou até mesmo para nós relembrarmos, né? O porquê que nós sim podemos acreditar e devemos acreditar em quem nós não vemos. Dentro do Espiritismo, nós temos o que nós chamamos do Pentateuco kardeciano. Allan Kardec foi quem codificou essa doutrina. E o Pentateuco são 5 livros que nós chamamos das obras básicas do Espiritismo. O primeiro deles, escrito por Kardec, chama-se Livro dos Espíritos. E é um livro cuja introdução Allan Kardec explica toda a sua trajetória até começar a escrever os seus livros. E dá esse formato para essa doutrina e esse nome. Ele explica tudo isso na introdução. É um livro que tem a maior introdução que eu já li. E eu acho que isso nos dá um respaldo muito grande. E a primeira pergunta, aliás, é um livro de perguntas e respostas, tá? Temos 1019 perguntas e respostas neste livro. E a primeira delas, que Kardec faz a espíritos superiores, né? É através de médiuns que intermediam esta comunicação, são os medianeiros, por isso médiuns. Eles mediam a comunicação do mundo espiritual conosco aqui, o mundo material. A primeira pergunta que ele faz é: o que é Deus? E o Espírito da Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, só dessa pergunta a gente podia conversar 1 hora aqui, mas nós vamos ser um pouco mais sucintos e vamos responder, né, a essas dúvidas, ou tentar pelo menos dar-lhes uma outra visão. Então, gente, em primeiro lugar, para a gente acreditar em Deus, nós precisamos ser humildes. Ter a humildade de reconhecer que existe uma inteligência muito superior à nossa. Aqui, no plano material, no planeta Terra, podemos até dizer que na condição hominal, somos os mais inteligentes, se a gente pensar nos reinos mineral, vegetal e animal. Mas Deus é uma inteligência infinitamente superior à nossa. E que se nós não tivermos essa humildade para admitir isso, fica impossível a gente aceitar Deus. Eu já fui questionada às vezes por algumas pessoas e uma vez uma delas falou para mim assim: vocês espíritas são muito orgulhosos porque vocês não morrem, né? Todo mundo morre. Uma árvore morre e vocês não. Por que você é diferente da árvore? Eu falei assim: bom, a árvore também não morre, ela também evolui, né? Todos nós evoluímos do reino mineral, vegetal, animal. E do hominal, o nosso próximo caminho é o angelical. E tem uma inteligência que rege tudo isso. Uma inteligência que criou esse mundo. A sequência da resposta é causa primária de todas as coisas. E o que é uma causa primária? É a primeira, é causa primeira de todas as coisas, que deu causa a tudo. Nós, se a gente for pensar que somos secundários, terciários, não sei, na ordem da criação aí, com certeza nem fomos os segundos, porque já tinha todo um universo, galáxias, tudo isso criado por Deus. Mas vamos fazer de conta que tivéssemos sido os segundos, né? Se fôssemos a causa segunda
das coisas. Deus é a causa primeira. E antes da primeira não tem causa. A primeira causa de tudo é Deus. Logo, Ele criou tudo o que nós podemos ver, tudo o que nós podemos sentir aqui neste mundo e no universo. Foi criado por Deus. E aí nós temos algumas teorias materialistas, né? Que explicam ou tentam explicar essa criação apenas por um Big Bang, pela lei da evolução, que sim existe. Mas como tudo isso se iniciou? Como se iniciou o próprio Big Bang? E depois dessa explosão, como as coisas foram tomando lugar? Como foram se criando galáxias, planetas, o próprio planeta Terra, né? Vamos nos ater ao nosso planeta, que era uma bola incandescente e que foi se resfriando, e aí de repente a gente tinha montanha aqui, mar ali, vegetação ali. Por que se isso fosse uma obra do acaso, né? Ou simplesmente uma grande explosão e nada mais, por que não virou um grande barro? Né? Porque aí algumas pessoas falam assim, é lógico que a água ficou aqui, porque existia um lugar mais fundo, então a água vai se acumular ali, aí se faz os oceanos. Mas se foi tudo fortuito, obra do acaso, por que não virou um barro e tinha mais barro no lugar mais fundo, né? Por que será que na hora das moléculas se unirem, aí não entendo muito de química, né? Mas H2O a gente conhece, né? Então, por que molécula de hidrogênio, de oxigênio se juntam de uma determinada forma e temos lá água? Da onde vem tudo isso? Senão de uma inteligência suprema, né? Que dá essa ordem. Haja visto que a harmonia que regula as forças do universo, ela revela uma combinação perfeita, com fins determinados, que jamais poderia ser obra do acaso. Aliás, o que é o acaso, né? Um nada. E o nada pode realizar alguma obra. Então, quando a gente busca essa compreensão, quando a gente busca esse raciocínio, e também sabedores de que conhecemos a árvore pelo fruto, a gente já pode imaginar, né? Que para a gente ter neste planeta, vamos nos ater à Terra mesmo, tantas belezas naturais, tudo numa ordem tão perfeita, não pode ser obra do acaso. Se a gente olha para essa obra e imagina o seu Criador, só pode realmente ser alguém muito acima de nós, até porque nos criou também. Então, essas perguntas, né, que a ciência ainda não responde, filósofos e tantos homens pensam e tentam responder: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. A doutrina espírita traz uma explicação muito interessante para nós, sendo que Deus é quem está no comando de tudo isso. A pergunta número 8 do Livro dos Espíritos trata dessa questão que eu falei agora. Kardec pergunta assim: que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? E o que os espíritos respondem é: que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Né? O nada? Então, tudo isso que nós falamos não é só um raciocínio humano. Estamos embasados na primeira obra do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, e que, se por acaso o amigo ouvinte não conhece, nunca ouviu falar, eu deixo aqui uma sugestão de leitura que pode mudar a sua vida, como mudou a minha e muda de tantas pessoas. E é uma mudança para muito melhor, para uma compreensão e um entendimento da vida muito maior. Então, essa pergunta, né, de que quem é esse Deus, né, de onde ele vem, ele é essa inteligência suprema. Ele é essa causa primária de todas as coisas. Mas que se não tivermos a humildade para admitir isso, se a gente for pensar que nós somos os supremos, então realmente não dá para admitir uma ideia de Deus. Mas basta fazer um raciocínio lógico, com um pouco de sensatez, que nós vamos ver que não podemos ser obra do acaso, alguém nos criou.
e nós o chamamos de Deus. Esse ser que é onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas, e que também, como Jesus Cristo nos ensinou, é um Pai amoroso, um Pai justo e bom. E a isso então nós já vamos responder àqueles que pensam num Deus punitivo e por isso muitas vezes não se aproxima dele. Às vezes não é nem uma questão de não acreditar, mas simplesmente não se aproxima, porque quem de nós quer uma pessoa nos julgando e nos castigando, não é mesmo? Mas eis aí Jesus que vem trazer-nos a boa nova e nos contar deste Pai amoroso. E Jesus foi quem nos falou de Deus com mais veemência e com mais propriedade. Kardec perguntou, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos foi muito simples: Jesus. Então ele foi o ser mais perfeito aqui entre nós e que nos contou do reino dos céus, nos contou desse Pai de amor e de bondade que está sempre junto de nós, nos amando, nos protegendo, cuidando de nós, nos dando a direção, quando a Ele nós nos dirigimos, né? Kardec, na pergunta 13 deste mesmo livro, pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E os Espíritos nos respondem assim: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada às vossas ideias e às vossas sensações não dispõe de expressão. Então, olha só, o máximo que a gente consegue pensar de um ser supremo ainda não é suficiente para descrever Deus, porque ainda nos falta a compreensão de Deus. Na pergunta 10, Allan Kardec diz assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ao que os Espíritos respondem: não, falta-lhe para tanto um sentido. Bom, nós sabemos que temos aqui na Terra, encarnados, 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. E esses sentidos não são suficientes para a gente compreender a natureza íntima de Deus. Porque, segundo os Espíritos, nos falta um sentido. Kardec comenta e fala que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. E eu me lembro que, ainda iniciando no Espiritismo, lendo isso, eu pensava, mas como é isso? Como assim eu não tenho um sentido para entender quem é Deus? Como eu não tenho uma faculdade para entender como é Deus? O que é isso? E por inspiração, com certeza, né, do meu mentor ou dos bons espíritos que estavam por perto, recolhendo ali as minhas vibrações de perguntas, me intuíram e me veio à minha mente a seguinte ideia: veja bem, Estela, da mesma forma que um cachorro não tem a faculdade de falar, nós não temos a faculdade de entender quem é Deus. Mas um cachorro pode nos ouvir. Um cachorro pode conviver no meio de nós, mesmo que ele não compreenda as nossas disposições íntimas. E nós podemos nos relacionar muito bem. Nós podemos amar, esse cão ele pode nos amar. E nós podemos interagir de uma forma muito linda. Nós, como mais evoluídos que o cachorrinho, podemos cuidar dele com muito amor. Isso me explicou tudo, clareou a minha mente. Deus está aqui do meu lado o tempo todo. O cachorro não pode falar, eu não posso entender quem é Deus.
O cachorro pode interagir comigo, eu posso interagir com Deus, mesmo sem poder vê-lo, porque os 5 sentidos não é o suficiente, lembra? Então minha visão não vai dar para ver. Meus ouvidos também não vão escutar. Eu não vou tocar Deus, né? Mas eu posso senti-lo dentro de mim. Basta que eu tenha essa humildade de admitir essa inteligência suprema que me criou e criou tudo que nos cerca, criou tudo que está abaixo dos céus, né? Entre nós e nesse universo infinito. Mesmo sem saber da sua intimidade, de como Deus se constitui, sabendo que Ele existe, fazendo uma ligação com Ele, nós podemos senti-lo. Ele não é esse Deus punitivo. Como nós vimos nos atributos, Ele é soberanamente bom e justo. Mas antes de falar ainda de como fazer essa ligação com Deus, ainda tem aquela questão, né? Mas como é que Ele pode ser justo se a gente olha para esse mundo e vê tanta injustiça? E agora, como será que a doutrina espírita vai explicar isso, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais da doutrina, né? Para a gente compreender isso, nós precisamos compreender também os 5 princípios da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução espiritual. Quando a gente compreende esses 5 princípios do espiritismo e quando nós pensamos nessa imortalidade da alma e na reencarnação, que é a pluralidade das vidas, aí a gente consegue compreender. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. É a sua imagem e semelhança. E aí, Ele nos deu este planeta para evoluirmos. E como que nós chegamos aqui? Chegamos aqui através de um útero materno, onde nós ganhamos um corpo material. E esse nosso espírito criado por Deus, então, assume este corpo e pode se movimentar através desse invólucro carnal, que nós vamos chamar então de encarnação. E aí nós vamos aqui no planeta Terra aprender, nós vamos começar a nossa vivência como se fosse uma grande escola, que aliás o é. E vamos fazer as nossas primeiras experiências terrenas. Vamos começar a conviver em grupo, em família. Lá no início, no mundo primitivo, eram aquelas tribos, né, que saíam em bando, né? Acho que não era nem tribo ainda, era um bando de pessoas juntas, saindo, buscando a sua sobrevivência, caçando para se alimentar, se escondendo do frio em cavernas e lugares que o valham. E ali a gente já começou a se expressar como espírito. Eu já entrei no reino hominal, porque na verdade nós tivemos estágios no mundo mineral, vegetal, animal e estamos no reino hominal. Mas não dá para a gente abarcar, né, no tempo de uma palestra, todos esses ensinamentos. Quem sabe num outro momento. Então, falando aqui do reino nominal, porque é nesse reino que nós ganhamos a consciência, a inteligência e o livre-arbítrio. E por isso estamos submetidos a uma das leis naturais, que é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que também é uma lei da física, não é? E dentro dessa lei é simples, a cada um segundo as suas obras. O que eu plantar, eu vou colher. Na mesma vida, na mesma existência, às vezes sim e às vezes não. Então vamos imaginar agora que já tivemos muitas encarnações, muitas. Vivemos uma vida completa, desencarnamos, ficamos um tempo desencarnados, depois encarnamos novamente numa outra família, vivemos uma outra situação de vida, em países diferentes, em corpos diferentes, em famílias diferentes, mas fazendo a nossa jornada de evolução espiritual.
E aí nós vamos tendo outras vivências, nós vamos atuando neste mundo e desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moralidade. E tudo aquilo que nós fizermos a nós mesmos e ao nosso próximo, nós vamos receber de volta. Daí a importância de amarmos a Deus, porque Ele pode nos intuir. Amarmos a nós mesmos e amarmos ao nosso próximo. Quando Jesus foi inquirido por um fariseu sobre qual seria o maior dos mandamentos, e ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a medida para amar o próximo é eu me amar. Então eu preciso amar a Deus, me amar e amar ao meu próximo. Se eu planto amor, o que eu vou colher? Eu vou colher amor. Mas nós sabemos, né, que ao longo dessas jornadas nós desenvolvemos sim o nosso intelecto, sentimentos nobres, mas também temos ainda sentimentos inferiores, como de mágoa, de ódio, de desejo de vingança, de falsidade. Cometemos muitos erros, né? Enganamos, ainda fizemos muito isso. Em outros tempos fizemos coisas piores, mais atrozes, né? Matamos, fizemos coisas horríveis. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. E talvez eu não colha numa mesma vida. Aí eu vou colher na vida seguinte. Ou não necessariamente na logo seguinte àquela que eu cometi uma grande falta, mas em alguma vida futura. E por isso nós vemos então, hoje, tantas pessoas em dor, em sofrimentos, em dificuldades, às vezes físicas. Uns nascem com tanta saúde, outros tão doentes. Uns com um momento de vida financeira tão facilitado e outros com tantas dificuldades nessa questão. Vemos também pessoas com uma facilidade de aprendizagem, uma inteligência, e outros com uma dificuldade tão grande, às vezes mesmo até não conseguindo aprender, nasce com déficit intelectual. E a gente, principalmente essas questões de nascença, a gente fala, mas que injustiça, coitadinho, é só uma criança. Nada fez. Sim, nada fez nessa vida, mas nós não sabemos nas anteriores. E aí já ouvi de algumas pessoas assim, nossa, como vocês espíritas são frios, insensíveis. Como consegue olhar para uma criança que está em sofrimento e dizer, mas ela aprontou alguma coisa para merecer isso? Primeiro que a gente não fala assim, né? Porque nós respeitamos a vivência de cada um de nós. Estamos todos na mesma estrada, errando e aprendendo. Então o primeiro passo é respeitarmos esse irmão. Nós compreendemos que aquilo que nós estamos vivendo hoje é uma colheita de um plantio que nós fizemos nessa mesma vida ou em vidas pregressas. É só para uma explicação, porque diante dessa explicação que os espíritos nos trouxeram, nós podemos ver que não existe injustiça, ou melhor, neste mundo existe injustiça, mas não existem injustiçados, porque nós estamos aqui hoje colhendo aquilo que nós plantamos. E muitos de nós podemos vir também com uma consciência maior de querer fazer muito o bem, além daquilo que eu estaria resgatando um passado, porque Jesus também nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus também nos ensinou que o que nos leva ao Pai é o amor à caridade. Então, se nós começarmos a praticar tudo isso que Deus nos ensinou, nós estaríamos plantando agora uma nova semente. Nós estaremos fazendo uma linda plantação. E daqui a algum tempo teremos essa colheita. E essa colheita é estar cada vez mais próximo do Pai, é merecendo habitar mundos melhores. E para isso nós precisamos simplesmente seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Ele veio aqui, ele fez sermões, ele explicou, os evangelistas deixaram registrado. Mas Jesus não falou apenas, né? Ele exemplificou com o seu viver. Ele fez tudo aquilo que ele ensinou. Ele praticou tudo aquilo que ele disse que nós deveríamos praticar. Então, basta a gente ir lá pegar o Novo Testamento, nas Bíblias Sagradas, e ler. Ou lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as máximas de Jesus,
e que é um dos livros do Pentateuco kardeciano que falamos há pouco. Mas e ainda assim as pessoas, Estela, que não têm acesso a isso? Ou lá nesse mundo primitivo que você falou, que nem tinha ainda a Bíblia, e aí? Como que fica? Kardec também perguntou isso aos espíritos, né? Aonde estão escritas as leis de Deus? Ao que os espíritos responderam, elas estão gravadas na consciência do homem. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, a gente tem noção, né? Quando está fazendo uma coisa certa ou quando estamos fazendo uma coisa errada. A nossa consciência nos chama. É que às vezes a gente não dá muito ouvido ou a gente justifica. Mas todo mundo faz. Então o que que tem, né? O que que tem que é evolução individual. Então eu tenho que pensar na minha, porque eu não sei como que o outro está evoluindo ou se ele está preocupado com essa evolução, se ele está investindo nessa. E eu preciso pensar na minha evolução. Então, aqui nós procuramos mostrar um pouquinho de como a doutrina espírita vê Deus. Ela não vê Deus como esse ser inacessível, porque quando se coloca Deus nesse patamar de julgador e tão distante, e a gente tem o hábito, né, de buscar semelhanças com a vida terrena. Se a gente tem uma pessoa aqui encarnada que seja uma figura de importância, uma figura representativa num país ou mundialmente, é tão difícil chegar nessa pessoa, né? Ela vai ter tantos assessores e tantos seguranças que a gente vai ver de longe mesmo, da televisão, de algum vídeo, vai ler em algum jornal, em alguma revista, não é? E aí, se a gente tiver essa mesma visão de Deus, ele fica inatingível mesmo, eu já não vejo. Já não tenho lá o sentido de poder saber quem é Deus. Né? E ainda coloco ele nesse patamar de tão distante de mim. E aí eu não faço contato com ele mesmo. Aí para mim tanto faz, será que existe, não existe, ou eu duvido, ou sei lá, não vou nem pensar nele. Mas a doutrina espírita mostra para a gente em detalhes, como falamos aqui. E mais, Jesus também nos falou, não é? Que o templo de Deus é o corpo do homem. Deus está dentro, Ele não está fora. Deus está nas nossas consciências, nos nossos corações, Ele está conosco, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então Ele está em todos os lugares, Ele está dentro de nós, Ele está na natureza, Ele está aqui do lado, Ele está nesse momento aqui, presente conosco. E como é que eu entro em contato com Deus? A distância entre eu e Deus, entre você e Deus, é uma oração. E oração é aquilo que eu faço com o coração, com o meu sentimento e com o meu pensamento. É uma conversa franca com Deus. É silenciar o meu orgulho, é silenciar a minha vaidade, é o silenciar o eu sei e perguntar a Ele tudo aquilo que eu tenha dúvida, que eu tenha medo, que eu queira conseguir, ou mesmo qual a decisão certa a tomar. Me orienta, me ajuda. Jesus nos falou: pedi e obtereis, batei e a porta abrir-vos-á. E quem fará isso? Deus. Como Deus faz isso? Quando Ele sente o nosso contato, o nosso pedido. Aí eu já ouvi de algumas pessoas assim: se esse Deus aí sabe tudo mesmo, se Ele é tudo isso, onipresente, onipotente, onisciente, por que eu tenho que pedir? Ele sabe muito bem o que eu preciso. E é verdade, Ele sabe mesmo. Mas Ele criou uma lei, algumas leis, né? E uma delas é o livre-arbítrio. Ou seja, Ele te permite, Ele me permite fazermos o que quisermos. Ele nos deu consciência e inteligência, gravou na nossa consciência as suas leis, nos deu um planeta e a vida para nos desenvolvermos. E, filho, você tem o livre-arbítrio. Plante o que você quiser. Só que você vai colher o que você plantou. Então, como somos donos do nosso livre-arbítrio,
Deus não vai se interferir sem ser chamado. Nem Deus e nem os espíritos superiores que seguem as suas leis. Por isso nós temos que pedir para manifestar dentro do nosso livre-arbítrio a nossa vontade, o nosso desejo de fazer essa ligação com Ele, de pedir a inspiração dEle, de pedir que Ele nos mostre o caminho, de perguntar o que eu devo fazer. E aí sim, aí Ele vai trazer essa resposta para nós. Com tanta clareza, muitas vezes, que assusta. Às vezes de forma tão sutil que a gente fica assim, será que é? Será que não é? Sabe por quê? Porque nós ainda não desenvolvemos essa sensibilidade. E como é que a gente desenvolve isso? Como desenvolvemos qualquer habilidade nessa vida? Praticando. Querendo e praticando. Quanto mais eu orar, quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu conversar com Ele, maior vai ser a minha facilidade de percebê-lo e de sentir a sua presença e as suas respostas. E também já ouvi algo mais ou menos assim: mas eu já pedi tanto e ele parece que não me escuta. E aí a gente pode falar duas coisas, né? Primeiro, que é no tempo dele, né? Não é no nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. E para isso eu gosto de dar o seguinte exemplo. Nós que somos pais e que somos mães, o que a gente faz quando o nosso filho pede o pirulito 10 minutos antes do almoço? A gente fala não. Por que não? Porque a mamãe acabou de preparar uma comida muito nutritiva, da qual você precisa para se alimentar bem e ter saúde. Você vai comer, chupar o pirulito agora, vai perder o apetite, não vai comer. E o pirulito pode ser gostoso, mas é doce, tem pouco nutriente ou quase nada. Então não. Você come primeiro, mamãe dá o pirulito depois. Se essa criança for bem pequena, aí menos de 6, 7 anos, ela ainda não desenvolveu a abstração. Ou seja, depois para ela não sabe quando é. E a impressão que dá é que vai demorar uma eternidade. O que essa criança faz? Ela chora. E nós, pai e mãe, o que a gente faz? A gente dá o pirulito? Não, né? A gente insiste e fala, depois do almoço eu te dou. É só almoçar, você vai chupar o pirulito de sobremesa. Mas depois do almoço para a criança pode ser uma eternidade. Ela não entende. Deus faz a mesma coisa com a gente. Tem algumas coisas que a gente pede, a gente quer agora, mas se assemelha ao pirulito antes do almoço. Ele sabe que não vai fazer bem, que tem algo que eu preciso agora para ficar mais forte. E depois eu chupo o pirulito. E nós ainda não temos essa abstração desse tempo de Deus. De quando é esse depois. E muitas vezes, o que fazemos? Choramos também. Esperneamos, blasfemamos. Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não existe. Por que ele faz isso comigo? Só para mim que ele não dá para todo mundo. Né? Mas a cada um conforme as suas obras. Então, além do tempo de Deus, eu também preciso ter merecimento. E que merecimento é esse? É de acordo com as minhas vidas anteriores, com a minha própria programação reencarnatória, que é um outro tema que para quem não é espírita, não é familiarizado com a nossa doutrina, talvez não entenda nesse primeiro momento, mas pode pesquisar, vai encontrar outras palestras dessa rádio ou de outros centros, mas só para não deixar tão na dúvida, né, ou na interrogação, nós mesmos, quando desencarnados, é que escolhemos a família que vamos nascer, as provas, as situações de vida pelas quais vamos passar, os relacionamentos que vamos desenvolver, os filhos que vamos ter, a pessoa com quem vamos nos unir em casamento. Por quê? Porque lá nós temos uma visão mais ampla das nossas vidas passadas. Sabemos o que precisamos resgatar, o que precisamos aprender, em quais áreas precisamos nos desenvolver, com quais pessoas precisamos nos harmonizar. E nós mesmos pedimos isso. E pedimos isso dentro de uma nova encarnação. Ao programarmos essa nossa encarnação, os espíritos superiores levam essa nossa programação para Deus. Porque só Ele, que nos conhece desde a criação, sabe se somos capazes ou não
de passar por aquilo que estamos programando. E aí, quando ele aprova, é porque nós temos condição. E aí eu venho para uma nova encarnação com aquilo que eu pedi para passar. Eu programei. Só que eu ganho o véu do esquecimento, que também é uma bênção, porque imagina só se eu me lembrar de uma pessoa que tenha me prejudicado e que nessa vida eu vim para ter uma relação próxima e me harmonizar. Não vai ser mais doloroso para mim? Olha como esse Pai é misericordioso e bondoso. Então eu ganho esse véu de esquecimento. Aí na hora que eu chego aqui e começo a viver tudo aquilo que eu mesmo programei, eu começo a falar que isso não é justo, que eu não merecia isso, que onde já se viu Deus não gosta de mim. Viu como nós somos crianças espirituais ainda? Pois é, mas essa doutrina vem nos esclarecer e mostrar tudo isso. Se por um lado, às vezes a gente fala, puxa vida, né, que difícil admitir que então eu errei, eu mereço. Mas por outro lado, é tão lindo saber que eu não estou desamparada, que eu não estou sofrendo nenhuma injustiça e que, além de tudo, Deus está do meu lado, pronto a me ajudar. Basta que a Ele eu peça essa ajuda. Então eu preciso sempre pedir a Deus o que é do reino de Deus, como Jesus nos ensinou. E só para encerrar, o que é do reino de Deus? Como eu sei o que eu posso pedir a Deus? Está lá nos evangelhos também. Tudo aquilo que a traça não rói, que o ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Se for isso, diferente de tudo isso, nós podemos pedir a Deus, que é força, que é inteligência, que é coragem, que é capacidade de amar, de perdoar, tolerar, enfrentamento da vida, capacidade de aprendizagem, emprego. Não vamos pedir dinheiro ou fortuna, mas vamos pedir trabalho, vamos pedir inteligência para que eu possa estudar mais, aprender com maior facilidade e a partir dali estar mais apta a ter um cargo melhor e por consequência, por conseguinte, eu vou ter mais dinheiro. Então, para o reino dos céus eu posso pedir isso. Tudo o que a traça não rói, que o ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. E esse contato com Deus, esses pedidos eu faço através da oração. Então, meus irmãos, para nós que já acreditamos nesse Deus, vamos intensificar esse nosso contato, esse nosso convívio nas nossas orações. As nossas orações diárias, várias vezes por dia, não tem nenhuma contraindicação. Para você, meu irmão amado, minha irmã querida, que ainda tem dúvidas sobre essa existência de Deus, eu deixo aqui a minha sugestão. Começa a conversar com Ele, no silêncio do seu quarto, no meio da madrugada, andando por um parque. Mas no momento onde eu possa silenciar a minha mente, o meu controle, a minha vaidade, aquele planejamento que eu acho que eu sei que eu fiz tudo direitinho, vamos perguntar a Ele, vamos pedir essa orientação a Ele, na certeza absoluta de que Ele tem a melhor resposta, a resposta certa, o auxílio na medida certa. E vamos nos abrir para receber. Mesmo que você não acredite muito, não tem problema. Ele acredita em você. Ele está do seu lado. Faça esse contato. Sinta dentro de você. Porque, como dizia um ex-chefe meu, contra fatos não há argumentos. E quando você viver esse fato, de sentir Deus dentro de você, de receber a resposta de uma pergunta que você fez, você vai poder, como eu, dizer para as pessoas: Deus existe, Ele está aqui, Ele me ama e ama você. Que nós possamos ficar com a paz de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas famílias. Que assim seja, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade. Diante de tanta beleza, eu reitero as minhas palavras quando no início, ao apresentar a Estela, disse que seria uma palestra muito iluminada por falar do nosso Pai, de Deus, o nosso Criador. E foi mais do que iluminada.
As suas palavras nos tocaram a todos, acredito que tocaram profundamente e nos aproximaram um pouco mais do nosso Criador, de Deus. Que possamos nos auxiliar a todos a nos encontrar com o Pai em todos os momentos de alegrias e de tristezas em que passarmos em nossas vidas. Estela, agradecemos muito a sua presença e esperamos contar com novas palestras, novos programas aqui na Rádio Fraternal. Seja sempre muito bem-vinda. Sou eu que agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez falar de Deus. E é Ele que tocou a todos nós nesse momento, com certeza. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nós agradecemos imensamente. Que Deus nos ampare, nos acolha e nos abençoe. Amém. Até a próxima, queridos amigos, ouvintes. Até a próxima.